Esse vídeo aqui, galera, é um tutorial completo para você entender como é que funciona o compartilhamento de conta no Nintendo Switch 1 e Switch 2. Para comprar um jogo e jogar em dois consoles diferentes, ou você já teve no passado e não tá conseguindo compartilhar a conta agora, vem comigo porque esse é o tutorial definitivo sobre esse assunto e você vai entender tudo, sair daqui sabendo de tudo para aplicar isso nos seus consoles. Simbora! Digplay! E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo tutorial, dessa vez ensinar para vocês como é que funciona o compartilhamento de conta e de jogos utilizando os cartões de jogos virtuais, que é uma coisa nova quando eu tô gravando esse vídeo, mas talvez para quando você tá vendo já é uma coisa bem antiga. Existia um método anterior, que era um método de conta primária e secundária, que eu não vou entrar no mérito da questão porque mudou. Não faz sentido eu explicar como é que funcionava, já que ele não funciona mais dessa forma. Então se você já tem o Switch 1 ou Switch 1 e Switch 2, não tá conseguindo compartilhar sua conta como você fazia no passado, esquece. Agora é completamente diferente, o conceito é parecido, mas é diferente e vem entender como é que funciona agora. E se você pegou o Switch 1 agora, o Switch 2 agora e tá querendo compartilhar conta com alguém dentro de casa, ou então tá querendo compartilhar com um amigo, vem entender também como funciona esse processo. É meio complexo, a Nintendo colocou uma camada a mais de complexidade, mas ainda funciona com uma limitação, que eu já vou dar de cara aqui pra vocês. Não é possível jogar o mesmo jogo online ao mesmo tempo, compartilhando conta. Exemplo, esse é o meu Switch Digplay e esse é o Switch Nat, por sinal é minha esposa. Se eu aqui no meu Switch Digplay, na minha conta Digplay, eu comprei o Mario Kart 8 Deluxe e eu quero compartilhar com a Nat, a gente não vai conseguir jogar o mesmo jogo ao mesmo tempo online. Ou eu jogo ou ela joga. Eu vou explicar com mais detalhes o porquê e como isso funciona. Mas se, por exemplo, eu tenho aqui na minha conta Mario Kart e Animal Crossing e tô compartilhando com a Nat, ela pode jogar Animal Crossing online e eu posso jogar Mario Kart 8 Deluxe online. Não tem problema nenhum. O que não pode é o mesmo jogo ao mesmo tempo online. Entendido? Primeiro de tudo, galera, eu preciso explicar para vocês o conceito de cartões de jogos virtuais. Vamos lá. Estamos aqui no meu Nintendo Switch, tá? O Switch do Digplay, no caso, o branquinho OLED, como eu mostrei pra vocês. Aqui no menu do Nintendo Switch, você vai perceber que existe esse ícone aqui, cartões de jogos virtuais. Basicamente, galera, todo o seu jogo digital que você comprar na eShop vira um cartão de jogo virtual, tá? Se você não compartilha a conta, se você não quer emprestar jogo pra ninguém, isso aqui vai passar despercebido pra você, tá? Isso aqui faz sentido quando você quer emprestar ou compartilhar a conta com alguém. Basicamente, quando você entra nesse menu, você tem que selecionar qual usuário que você quer olhar ali dos seus cartões de jogos virtuais, ele vai listar todos os jogos que você tem disponível para poder colocar naquele console. É como se você estivesse encaixando um cartucho virtual, né? Por isso que tem esse ícone de cartuchinho. Quando você entra em um deles e aperta o A, tem algumas opções. É carregar nesse console, carregar em outro console e emprestar para um participante de grupo de família. E eu vou falar cada opção aqui, tá? A primeira delas, carregar neste console. Basicamente, eu vou colocar esse jogo disponível para o meu console, vou baixar ele se ele não tiver baixado, e eu vou tornar esse meu console apto a jogar esse jogo. É como se eu estivesse baixando o jogo da eShop e jogasse ele, tá? E aí ele bota a animaçãozinha carregando, o cartão de jogo virtual foi carregado, ele carregou no meu console e tá aqui, pronto para eu jogar. E eu vou jogar normalmente o jogo, vou dar boot nele. Se eu não tivesse baixado ele, eu poderia baixar ele também pelaquela opção de cartão de jogo virtual, tá? E tá aí o Donkey Kong Country Returns em HD rodando no meu Nintendo Switch. Eu carreguei o cartucho virtual ali e tá funcionando. Aí se eu voltar aqui no menu de cartões de jogos virtuais, selecionar meu usuário e, por exemplo, pegar um jogo que não baixei ainda, como por exemplo Funk Fusion, eu tenho aqui, ó, carregar neste console, ele vai carregar, o cartão de virtual jogo foi carregado, você pode começar a jogar assim que o download for concluído, e ele vai começar a baixar o jogo, porque eu não tenho esse jogo aqui. Aí quando ele terminar, ele vai funcionar igual funciona o Donkey Kong, tá? O que mais eu consigo fazer com cartões de jogos virtuais? Eu consigo emprestar esse jogo para outra pessoa, tá? Então, por exemplo, vou abrir aqui o Civilization 7, carregar em outro console. Eu posso fazer isso, mas para fazer isso eu preciso sincronizar um outro console para poder eu conseguir fazer. Basicamente, eu tenho que ir em um outro console, né, o console da Nat, por exemplo, com a minha conta, chegar lá e baixar um jogo de cartão virtual. Aí ele vai fazer o vínculo daquele console também. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês interessante. Eu tô aqui no site accounts.nintendo.com. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo, tá? Quando você acessa o site, ele vem para essa tela aqui, ó, de configurações do usuário. Se você clicar aqui na logo da Nintendo, ele vai para esse portal. Eu não sei porque que é escondido assim, a Nintendo fez de uma forma meio escondida, sei lá por quê, tá? Quando eu venho aqui na opção consoles,
ele vai me listar todos os consoles que a minha conta Nintendo está instalado, tá? E quando eu clico em Switch de Digplay, ele vai ver aqui, ó, cartões de jogos virtuais carregável. Por quê? Porque a minha conta, eu já loguei lá e já fiz o download de um cartão de jogo por ela. Quando eu entro aqui no Switch da Nath, cartões de jogos virtuais não vinculado. Por quê? Porque eu não fiz ainda a configuração de cartão de jogo nela. Vou fazer agora, se liga. Esse aqui é o Switch da Nath, tá? Minha conta Nintendo tá aqui. Mas tá aqui o Switch da Nath, eu deixei ele branco para poder diferenciar nesses exemplos aqui. Vou vir aqui na opção cartões de jogos virtuais, vou selecionar o meu usuário Digplay, que eu já coloquei esse usuário aqui no Switch, né? E aí eu vou carregar o jogo, sei lá, Atelier Ryza, e vou colocar carregar neste console. E aí quando eu coloco essa opção, ele fala o seguinte, ó, para carregar um cartão virtual nesse console, é necessário conectá-lo a outro console que o Digplay está usando, exibido abaixo. Esse processo só precisa ser realizado uma vez, ou seja, para eu conseguir emprestar meus jogos para outros consoles que eu tenha, eu preciso primeiro vincular uma vez um console ao outro, ou seja, eu preciso que esses consoles estejam fisicamente perto um do outro. Eu vou fazer isso. O Switch da Nath tá ali na dock, o Switch meu OLED aqui do Digplay tá aqui na minha mão, tá? Eu vou clicar aqui em próximo, e aí ele pede para aproximar os consoles. Ele tá aqui, ó, e eu vou falar, tá próximo. Siga os passos no seu console. Acesse a seção de cartões de jogos virtuais no menu Home e selecione o mesmo usuário, Digplay. Então vamos lá, eu vou vir aqui, ó, cartões de jogos, vou selecionar Digplay, tá? Vocês estão vendo o retorno na minha tela aí, ó, aguarde. Ó, e tá perguntando se eu quero vincular. Vou falar que quero vincular. E ele tá vinculando. Ó, os dois vinculando ao mesmo tempo. Pronto. Os consoles foram vinculados. Agora você pode carregar o cartão de jogo virtual. Pronto, carreguei o cartão de jogo virtual no console da Nath. Eu vou carregar o Power Rangers aqui, que ele é menorzinho, na verdade. Vamos lá, vou carregar nesse console. Tá aqui no console da Nath. Ele vai começar a baixar, acredito que vai ter espaço. Então, ele tá baixando aqui o Power Rangers. O que vai acontecer? Eu, no meu console Digplay, aqui, ó, não vou poder jogar mais Power Ranger aqui, enquanto tiver no console da Nath. E aí, quando ela desplugar de lá, que ela só chegar aqui, vai acabar de baixar, eu vou vir aqui no cartão de jogo, eu vou agora no Atelier, em opções, ejetar deste console. Quando eu ejeto desse console, ele tira desse console, e aí agora eu lá no console Digplay consigo usar. Deu pra entender? Quando a gente compartilha a conta entre dois consoles que estejam fisicamente no mesmo lugar usando cartões de jogos virtuais, depois da primeira sincronização, que é a única obrigatória, eu posso ficar jogando um jogo para cada outro console a hora que eu quiser. A diferença é que eu não consigo jogar o mesmo jogo ao mesmo tempo nos dois consoles. Ele não vai me permitir, porque está carregado em outro lugar. Mas eu consigo tirar e colocar a hora que eu quiser. Eu posso desse console aqui, por exemplo, que é o console da Nath, só que usando a minha conta, eu posso vir aqui e pedir para carregar no meu console Digplay, ó, se eu apertar aqui, ó, carregar em outro console. Carregar em outro console, vai carregar lá no console Digplay, ou eu posso falar para carregar no meu console, que é o console da Nath aqui, tá? Então eu consigo ficar brincando entre esses dois consoles. E mais uma vez, quando um jogo tá carregado em um console, o outro não consegue usar e vice-versa, tá? Então essa é a forma mais simples de você conseguir compartilhar jogos. Você não vai conseguir jogar ao mesmo tempo, mas você vai conseguir compartilhar jogos, para que, se eu tiver um jogo que eu não tô jogando mais na minha conta, deixa a Nath jogar no console dela. E baixou aqui o Power Rangers, eu vou vir aqui executar o Power Ranger, vou executar no usuário da Nath, não no meu. E ele deixa executar na boa. Mesmo que o jogo tenha sido baixado pela minha conta Digplay no console dela, ele deixa o usuário Nath, a conta Nath, jogar esse jogo. Por quê? Porque eu tirei esse jogo do console principal lá, Digplay, e tá no console da Nath. Ele tá plugado virtualmente com minha conta Digplay, mas não tem problema, a conta Nath vai conseguir rodar esse jogo. Agora, se eu for lá no console Digplay, se liga o que acontece. Eu vou vir aqui na lista de jogos até, ó. Lista de jogos, aí vou lá pro M, que é Mighty Power. Aqui, ó, tá aqui o jogo, tá? Quando eu apertar aqui, ó, pra jogar esse título é necessário carregar o cartão virtual nesse console. Carregar, vamos ver o que vai acontecer. Carregar os cartões virtuais de qual usuário? Digplay. Tá rodando no console da Nath, ó. Olha aqui rodando no console da Nath. Olha o que tá falando. Ejetar do outro console e carregar nesse console. Se eu quiser jogar o mesmo jogo que tá aqui, eu vou ter que ejetar ele do outro console, desse console aqui. Ou eu posso cancelar,
e falar assim, não quero não, deixa jogando lá, ou eu boto aqui, carregar nesse console. Só que aqui ele vai falar ali, ó, não foi possível carregar porque o software está em uso, certifica que o software esteja fechado. Então, ele não vai deixar ejetar enquanto eu estiver usando nesse console aqui. E é basicamente assim que funciona o compartilhamento de contas via cartão de jogo virtual. Esse compartilhamento, ele é específico para quem tem um console do lado do outro. Então, por exemplo, no caso que nem aqui da minha casa, console Digplay, console da Nath. Os dois estão perto um do outro. Eu vou fazer o primeiro sincronismo entre eles. Feito o primeiro sincronismo entre eles, acabou. Eu posso ficar trocando de jogo, jogando um jogo pra lá, um jogo pra cá, a hora que eu quiser. Não preciso comprar 2 jogos. Só vou precisar comprar 2 jogos se eu quiser jogar o mesmo jogo ao mesmo tempo, ou se eu quiser jogar online o mesmo jogo ao mesmo tempo. Aí não tem jeito, tem que comprar 2 jogos mesmo, tá? Fora isso, posso trocar o jogo de console, né, a hora que eu quiser. Isso é legal, isso é um recurso bem interessante. E aí, só pra certificar, né, confirmar uma coisa, vamos lá voltar para o site do accounts.nintendo.com. Vou voltar aqui para a página principal, né, accounts.nintendo.com/portal, ou clicando aqui na logo da Nintendo. Vou vir aqui em consoles. Quando eu venho aqui em consoles, quando eu clico no Switch da Nath, cartão de jogos virtuais carregável. Por quê? Porque eu sincronizei localmente o meu console de Digplay com o console da Nath, tá? Eu tenho aqui um outro console na lista, que é o console do Marcelo, o Switch do Marcelo, que é um amigo meu que eu compartilho conta com ele, tá? Cartão de jogos virtuais não vinculado. Então eu não consigo jogar um cartão de jogo virtual para ele. Por quê? Porque eu ainda não parei do lado dele e vinculei meu console com o dele. Só vou conseguir emprestar cartão de jogo virtual para ele quando eu parar e sentar do lado dele e vincular o console dele comigo. Entendido? Mas existe um método para você conseguir compartilhar a conta entre um console e outro sem estar perto, sem fazer vínculo e sem usar os cartões de jogos virtuais. Como funciona? É o antigo compartilhamento de conta via console primário e secundário. Mais ou menos. É mais ou menos assim. Por que eu falo que é mais ou menos? Eu vou explicar pra vocês. Eu tô aqui no console da Nath e eu quero jogar Power Rangers. E eu não quero ter que ficar emprestando jogo a jogo o tempo todo. Toda hora tem que ficar botando um jogo pra lá, um jogo pra cá, compartilhando o jogo. Eu não quero ficar usando esse negócio de cartucho. Eu quero abrir e baixar o jogo que eu quiser na hora que eu quiser. Não quero ficar tendo carregando. Não quero fazer isso, tá? Então, digamos que o meu console e o da Nath não estejam perto. Digamos que eu fui viajar, eu fui, sei lá, pra Nova York, participar de algum evento, né? E a Nath vai ficar aqui no Brasil, e eu comprei o Switch 2 lá, e eu não consigo sincronizar a minha conta com o da Nath, porque eu não tô perto, mas eu quero compartilhar meus jogos com ela. Como é que eu faço? Ou então, se você tiver algum amigo ou alguém da família que esteja distante, certo? Que você quer compartilhar a conta. Existe uma opção dentro da conta do seu usuário, que você acessar aqui, em configurações do usuário, essa opção é configuração de licenças online. Como é que funciona essa configuração? Você basicamente, vou descer minha câmera aqui para vocês verem, você basicamente escolhe se você vai usar uma licença online ou não. Isso aqui é a antiga compartilhamento de conta entre aspas, console primário ou secundário. Quando você ativa essa opção, o que vai acontecer? O Switch vai deixar de olhar para os cartões de jogos, ele não quer saber dos cartões de jogos, ele não vai olhar mais para esses cartões de jogos, e ele vai simplesmente abrir qualquer jogo que você precisa abrir, fazendo uma validação online. Ó, vou vir aqui, ó, no Sonic Superstars e abrir como Digplay, tá? Olha a validação online que ele tá fazendo, verificando se esse software pode ser utilizado. Vou iniciar o software, e ele vai carregar esse jogo aqui. Ele fez uma validação online antes de carregar o jogo e carregou. Ele não falou nada de cartão de jogo virtual, nada disso. Ele fez uma validação online. Por quê? Porque ele tá vendo se no outro console eu tô com esse jogo aberto. Porque se eu tiver, ele vai derrubar. Deu pra entender mais ou menos? Vou mostrar isso na prática. Eu vou abrir o Mario Kart 8 Deluxe aqui com a conta Digplay, tá? Ele tá fazendo a validação online, não tem ninguém usando. Iniciar software, ele vai abrir aí o Mario Kart 8. Agora eu vou vir aqui no Switch o Switch Digplay, o meu Switch, né? Carreguei aqui o Mario Kart como um cartão virtual, porque nesse console aqui eu tô usando o cartão de jogos virtuais, né? Tô executando aqui o Mario Kart, tá? Ele já derrubou esse meu Switch aqui da Nath, porque ele viu que eu entrei com outro console aqui,
tá? E mesmo se eu entrar com outra conta aqui, tá? Eu vou entrar aqui, ó, entrei com a conta DigUser, não entrei nem com a conta DigPlay. Mas ele vê que aquela licença de uso daquele Mario Kart está sendo usada. Por quê? Porque no outro console, ele faz uma validação online. Então eu não consigo usar o mesmo jogo ao mesmo tempo. Mas eu vou conseguir jogar qualquer outro jogo, sem precisar colocar cartucho pra lá e pra cá, e sem sincronizar localmente. Só ativando essa opção de licença online. E aí, por exemplo, eu vou voltar aqui no Switch da Nath a executar o Mario Kart Deluxe. E agora no meu Switch eu vou abrir, sei lá, o Donkey Kong Country Returns. Tá rodando aí, não tem problema nenhum. Tá carregando, tá dando load, já não travou aqui o Mario Kart, tá vendo? Então eu posso jogar outro jogo sem problema nenhum, compartilhando a conta de boa. Tá, Diego, mas qual é a diferença de fato? Porque os dois não dá pra jogar o mesmo jogo ao mesmo tempo, certo? Só que um você consegue compartilhar a conta à distância e o outro você só consegue compartilhar se fizer um primeiro sincronismo. É basicamente isso, tá? E lembrando, se você utilizar a opção que não precisa estar perto para sincronizar, toda vez que o console que escolheu lá o licenças online sim tentar abrir um jogo, ele vai validar na internet. Para quê? Para ver se aquele jogo está sendo usado pelo outro console e aí sim ele vai poder abrir, ele vai conseguir executar o jogo. Então tem que estar sempre conectado na internet. O que eu aconselho para vocês a fazerem, para vocês conseguirem trocar, né? Conseguir fazer com que a conta do seu amigo rode no seu Switch com todos os jogos dele e a sua conta rode lá com todos os seus jogos para vocês compartilharem conta e conseguirem jogar um jogo do outro. O que eu aconselho é, no console que você vai rodar o seu perfil, ou seja, o console que você vai utilizar a conta DigPlay para rodar os seus próprios jogos, você vai lá e ativa o recurso de licença online. Porque nesse console você vai sempre abrir os jogos no seu perfil e aí vai fazer a validação na internet e ele vai conseguir conectar. Agora, no console que você quer que as pessoas usem os seus jogos, você ativa esse console como usando cartões de jogos virtuais. Porque aí, você utilizando cartões de jogos virtuais nesse console, qualquer outro usuário consegue abrir aquele cartão de jogo desde que ele esteja inserido nesse console. E para inserir nesse console, você pode vir aqui, pela conta mesmo que tem esse jogo comprado, e plugar ele nesse console, mas aí você vai executar o jogo com outro usuário. Basicamente isso. Então você consegue compartilhar a conta mesmo à distância, usando usuários diferentes na hora de jogar. É confuso, eu sei. Mas resumindo, basicamente é, no seu console, ativa a licença online. Para você jogar sempre conectado online, para você sempre fazer a validação online toda vez que você for abrir um jogo seu. No console do seu amigo, você quer que ele jogue os seus jogos, você vai configurar o cartões de jogos virtuais na sua conta nesse console. Porque aí ele vai poder carregar os jogos que ele quiser e todas as contas ali, todos os usuários vão poder rodar aquele jogo. Então ele vai ter lá a sua conta, por exemplo, a minha conta DigPlay lá, só que ele não vai executar os jogos com a minha conta DigPlay, ele só vai baixar os jogos, só vai plugar os cartões de jogos virtuais com a minha conta DigPlay. Mas executar os jogos ele vai poder executar com os outros usuários, inclusive o usuário dele que ele usa para jogar normalmente, tá? Só tem um problema nesse modo, que é o seguinte: como fazer o desvínculo daquele console referente aos cartões de jogos virtuais. Porque, por exemplo, se você, que é o dono daqueles jogos na sua conta, já utilizou os cartões de jogos virtuais nesse console aqui pelo menos uma vez, para você vincular outro console para utilizar cartões de jogos virtuais, você precisa fazer o quê? Tá perto. E você não consegue estar perto, porque tem uma pessoa em cada lugar, você quer compartilhar isso à distância. Então o que você precisa fazer? Você precisa remover a utilização de cartões de jogos virtuais do console que já tá, para que a sua conta não tenha nenhum console vinculado a cartões de jogos virtuais, e aí você consiga ir lá naquele que tá distante, executar a função de cartões de jogos virtuais pela primeira vez, para que o sistema entenda que sua conta não tem nenhum vínculo com nenhum outro console para essa funcionalidade e coloque aqui nesse console. Só que para desvincular, você só tem duas formas. A primeira, você vai no site da conta Nintendo e faz o desvínculo. Voltando aqui para a tela do accounts.nintendo.com/portal/console, tá? Que é a lista de console. Quando eu venho aqui no Switch da Nath, ele tá aqui, ó, cartão de jogos virtuais carregável. Quando eu clico nesse carregável, eu tenho uma opção que é desvincular. Quando eu clico nessa opção desvincular, existe o seguinte aviso: você quer desvincular o console do Switch da Nath? Quando o console é desvinculado, todos os cartões virtuais serão devolvidos. Observação: você não poderá desvincular um console
a partir desta página por 1 ano, ou seja, desvincular uma conta, um usuário, como utilizador de cartões de jogos virtuais por distância, pelo site da Nintendo, você só consegue fazer uma vez por ano. E não é uma vez por ano aquele console, é uma vez por ano a opção em si. Ou seja, isso aqui é para uma emergência da emergência, tá? A outra forma, que foi descoberta pelos meus amigos do canal, uns caras que jogam, pelo Mug, pelo Marcinho, pelo Marcelo, que eles estavam testando, é você desvinculando o usuário daquele Nintendo Switch. Como assim? É você vindo em configurações do console, usuários, vem aqui em Dig Play, no usuário que você quer, apagar o usuário. Quando você apaga o usuário daqui, ele fala o seguinte: se você apagar esse perfil do usuário, todos os dados salvos associados a esse perfil serão apagados da memória do console. Além disso, a conta Nintendo associada a este perfil será desvinculada e os softwares comprados com essa conta não poderão ser acessados a esse console. Ou seja, ele vai remover a conta dali, vai tirar os dados de save daquela conta dali e vai tirar todos os jogos dali. E aí quando ele faz isso, ele remove também o vínculo do console como cartão de jogo virtuais carregável. Ele não vai ter mais ali, porque aquele console não vai ter mais na lista. Deixa eu mostrar pra vocês, eu vou apagar aqui, vou fazer esse passo. Dados apagados não poderão ser recuperados, ou seja, seus saves vão ter todos perdidos, a não ser que você tenha o save na nuvem, tá? Nesse caso eu vou fazer porque é o switch da NAT no meu switch, tá? Apagou, o usuário está completamente apagado, só tem o usuário da NAT aqui agora. Se eu tentar executar o Mario Kart, não vai dar. Ó, carregar jogos virtuais. Quando comprados alguns softwares digitais, conteúdo ele não deixa eu executar porque, ó, carregar os cartões, não há cartão de jogo virtual disponível. Por quê? Porque estava na minha conta de gameplay. Então, esse dado aqui baixado do Mario Kart 8 não funciona mais. Se eu voltar na minha conta Nintendo, aqui no site, né, no accounts.nintendo.com/portal, a lista de console não tem mais o console da Nath. Só tem o Digplay e do Marcelo. Por quê? Porque eu removi o usuário de lá, ele remove todo o vínculo. E por que eu tô explicando tudo isso? Porque após você fazer a atualização 20.0.0, ou se você colocou a sua conta e já fez algum carregamento de cartões virtuais no seu console, aquele console já fica vinculado com essa funcionalidade. Mas se você quiser compartilhar com alguém, você precisa remover essa funcionalidade do seu console, para que você coloque a sua conta no do seu amigo e ative essa opção lá, para que o seu amigo consiga gerenciar os cartões de jogos, consiga jogar em qualquer usuário do Switch dele, e você no seu Switch ative aquela opção de licença online e jogue fazendo a validação online, independente do cartão de jogo que está no seu console ou não. E aí, para você conseguir fazer essa configuração, você precisa desvincular os cartões, o uso de cartões de jogos virtuais do seu console. E você só tem essas duas formas, ou pelo site uma vez por ano, ou apagando completamente o usuário do seu console. Então, é trabalhoso. É uma coisa que é justamente para evitar, para que você fique compartilhando a sua conta o tempo todo com várias pessoas da internet, toda hora. Porque é trabalhoso você remover a sua conta e aí apaga os dados salvos, e dependendo do jogo, por exemplo, Pokémon, não tem save online, você vai perder o seu save se fizer isso, se deletar o seu usuário do seu console. Se você não tem o Switch Online assinado, então tu vai perder todos os seus saves, olha só que dor de cabeça. Ou você só vai poder fazer isso uma vez por ano, indo no site e desvinculando lá pelo site. Então é extremamente restrito. Você continua conseguindo compartilhar contas online sem estar perto? Continua. Só que é extremamente restrito, complicado, burocrático e pode até acarretar em perda de save se você não se ligar. Então assim, dá para fazer, a funcionalidade está aí, ela existe, só que ela tem vários passinhos, várias coisinhas que você precisa fazer, que é burocrático, mas é assim que funciona. Um outro ponto importantíssimo para que esse processo funcione: o console que está como licenças online, e caso ele não esteja vinculado ao outro console, para você conseguir baixar o jogo, você não vai conseguir vir aqui, por exemplo, no cartões de jogos virtuais, utilizar a conta que tem direito àquele jogo. Você não vai conseguir chegar aqui, por exemplo, e clicar para poder carregar nesse console, porque ele vai pedir para fazer o vínculo, porque você não tem esse vínculo. Você está desvinculado a essa opção cartões de jogos virtuais e já tem um console que está com esse vínculo, né? Aí você tem que vir aqui para baixar o jogo, não adianta ir na eShop que não vai funcionar. Você tem que vir aqui no jogo, no cartões de jogos virtuais, opções, baixar dados. Aí você vai começar a baixar o jogo
o progresso, o jogo vai vir aqui para o seu menu, vai começar a ser feito o download dele, e aí quando terminar o download, é porque eu tô sem espaço aqui, você vai conseguir executar esse jogo naquela forma de licença online, naquela opção de licença online que ele vai validar na internet, e ele vai habilitar você a acessar o jogo. Essa informação é de suma importância, porque se você entrar na eShop não vai funcionar, se você entrar aqui você não vai conseguir carregar o cartão de jogo, porque você não está usando o cartão de jogo nesse console. Você está usando a opção de configuração de licença online. Então, de novo, para baixar você precisa vir em cartões de jogos virtuais, selecionar o usuário que tem direito àquele jogo, comprou aquele jogo, entrar aqui, apertar o A em qualquer jogo aqui que você queira, opções, baixar dados. Agora vai alguns pulos do gato, algumas dicas aqui. Por exemplo, em qualquer modo que você vai compartilhar, seja distância ou seja perto, você não pode jogar o mesmo jogo ao mesmo tempo, porque alguma das contas vai fazer validação online e vai derrubar a outra que tiver com o mesmo jogo aberto ao mesmo tempo. Só que está utilizando cartões de jogos virtuais, o que você pode fazer é ativar um modo offline, um modo avião nesse console, e rodar o jogo. Por exemplo, eu tô aqui com o meu Switch DigPlay e eu tô usando a conta DigPlay como licenças online aqui. Eu tô aqui com o Switch NAT e tô usando a conta DigPlay aqui como cartões de jogos virtuais. Quando eu jogo alguma coisa aqui, a Nath vai usar o usuário dela. Tá usando meu usuário só para poder pendurar os jogos ali, né? Quando eu vou usar um jogo aqui, eu vou usar a conta DigPlay, que é a minha conta de fato, no meu console de fato, só que eu vou fazer uma validação online para poder abrir aquele jogo. Se a Nath tiver com o Mario Kart aberto e eu entrar aqui, eu derrubo ela. Se eu tiver com o Mario Kart aqui aberto e ela entrar com o Mario Kart, ela me derruba. Como é que dá pra poder jogar os dois o mesmo jogo ao mesmo tempo? Não online, mas o mesmo jogo ao mesmo tempo. A Nath, no console dela, vai colocar o console dela em modo avião, offline. Abriu no modo offline, eu posso vir aqui nesse usuário aqui, que usa a licença online, rodar aquele jogo, o Mario Kart. Ele vai conectar a internet e não vai ver nenhuma licença de jogo rodando, porque esse console aqui abriu offline e eu vou conseguir jogar Mario Kart. Aí eu posso jogar online ou offline, mas a Nath, ela só vai conseguir jogar offline. Então assim, tem esse pulo do gato para conseguir jogar o mesmo jogo em dois switches diferentes. Só que o switch que tem o cartão de jogo ativo, ele vai ter que estar no modo avião offline. É uma gambiarra, como eu falei, mas funciona. A última opção, galera, aqui de compartilhar jogos via cartões de jogos virtuais é dentro de uma conta familiar. Se você não sabe o que é conta familiar, tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, tá? Emprestar para um participante do grupo de família. E aí ele vai escolher para quem emprestar. Aí eu tenho todos os usuários aqui que tem dentro do meu grupo familiar. Um adendo, uma informação importante. Essa opção aqui só vai estar ativa se o console que você estiver utilizando tiver vínculos de cartões de jogos virtuais, ou seja, que não estiver utilizando aquela assinatura online. Se você estiver utilizando a assinatura online e não tiver vínculo de cartões de jogos virtuais, essa opção fica cinza, você não consegue emprestar para os membros da família, tá? E aí quando você clica aqui, você escolhe quem você quer, ó. O Coelho no Japão, por exemplo, a conta dele tá no meu plano familiar, tem o Marcinho, tem o Marcelo, tem o Gão, então assim, tem algumas pessoas aqui na minha conta familiar, né? Então eu vou prestar, por exemplo, o Marcelo, pro console do Marcelo esse jogo. Clico em emprestar. No outro console, essa seção de cartões de jogos virtuais, no menu Home e selecione Marcelo. Aproxime os dois consoles. Para emprestar do grupo de família, é necessário que faça a conexão da família, também precisa estar perto. A diferença é que você não precisa ter a sua conta configurada no console da outra pessoa que está emprestando do plano familiar. Você basta fazer esse vínculo entre consoles e aí você vai conseguir emprestar o seu jogo para aquele Switch, independente se sua conta está lá ou não, tá? E aí tem um limite de 14 dias, que esse jogo vai ficar emprestado lá durante 14 dias. Você pode pegar antes, obviamente, mas se você não pegar nesse intervalo de 14 dias, o jogo volta automaticamente para o seu videogame. Então é uma facilidade de conseguir compartilhar jogo e emprestar jogo dentro de um plano familiar, sem a necessidade de você configurar a sua conta no outro console. Vai ser de uma conta, por exemplo, DigPlay, para uma conta Marcelo, sem estar o Marcelo configurado no meu videogame ou o DigPlay no videogame dele. Facilita o empréstimo para quem é do próprio grupo familiar. Então é isso, galera. Esse aqui é o tutorial definitivo de como compartilhar conta, como compartilhar jogo no método de cartões de jogos virtuais e licença online. Funciona, dá para fazer, só que é extremamente burocrático e extremamente custoso. O mais fácil de todos, o mais fácil é você marcar um encontro com quem você compartilha a sua conta, se for na mesma cidade, ou então às vezes em estados diferentes.
marca um encontro, se junta, sincroniza os consoles para todos eles estarem sincronizados e você conseguir utilizar cartões de jogos em todos eles. E aí você não vai ter esse problema. Vai precisar desinstalar o usuário, não vai precisar utilizar o recurso online que só funciona uma vez por ano. Você já vai sincronizar ali os consoles que você quer sincronizar. E aí no futuro, ou você ativa a licença online para poder não precisar ficar emprestando o jogo para lá e para cá, ou você fica emprestando o jogo para lá e para cá no cartão de jogos virtuais. Beleza? Entendido? É complexo, é complicado, eu sei, mas veja, reveja o vídeo, vem aqui nos comentários, tira dúvida, que alguém ou eu mesmo consigo ler o seu comentário, tirar a sua dúvida e tentar te ajudar nessa novo método, desse método aí de compartilhamento de conta do Switch 1 e do Switch 2 que a Nintendo colocou pra gente. É complexo, é limitado, não dá pra jogar 2 jogos ao mesmo tempo, mas é sim possível, principalmente dentro de casa, bem simples, bem fácil, você compartilhar jogos, né, para poder jogar em diferentes momentos. Obviamente, você não vai conseguir jogar o mesmo jogo ao mesmo tempo, mas você pode jogar, por exemplo, no mesmo ambiente. Eu com o meu Switch na mão, o Switch 1, Switch 2 jogando Mario Kart, minha esposa jogando Animal Crossing, comprando Animal Crossing uma vez só, jogar em 2 consoles diferentes, só que em momentos diferentes, beleza? Gostou daquele like maneiro? Se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha com outras pessoas esse tutorial pra galera entender como funciona. Me segue nas redes sociais, @canal de Gameplay no Twitter e no Instagram, pra poder ficar por dentro de tudo sobre a Nintendo e ver mais tutoriais como esse para o seu Nintendo Switch 1 ou Switch 2. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!